Queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso Complexo de Ensino Renato Saraiva, no portal Carreiras Jurídicas. Este é o módulo 2 do nosso curso. Esta é a disciplina de Direito Constitucional. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é professor Robério Nunes, eu sou mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, doutor em Direito pela USP, procurador regional da República e leciono Direito Constitucional para concursos há mais de 15 anos. O nosso objetivo aqui no Complexo de Ensino Renato Saraiva é preparar você da melhor forma possível para todos os concursos, para os concursos federais, estaduais e municipais, para todas as provas objetivas, provas escritas subjetivas, provas orais. Então, o nosso concurso é fazer com que, nosso objetivo é fazer com que no seu concurso nós tenhamos uma prova digna de aprovação. O nosso objetivo é fazer com que a sua prova seja uma prova diferente da prova do seu concorrente. Então isso é o que nós vamos fazer aqui juntos, estudando, no nosso caso, Direito Constitucional. Em relação à bibliografia, a minha sugestão é simples. Estude pelo menos por 2 manuais e, a depender do concurso que você for fazer, complemente esse estudo com monografias específicas acerca de determinados temas, como é o caso do controle de constitucionalidade e dos direitos fundamentais. Bom, vamos começar aqui o nosso módulo 2, vamos cuidar neste início de organização do Estado. A organização do Estado se encontra disciplinada na nossa Constituição, lá no título 3, e se relaciona com as formas de Estado. Quais são as formas básicas de Estado? São 2 formas básicas, o Estado unitário e o Estado federal. O Estado unitário, ele é caracterizado pela concentração do poder. Há um poder em relação ao território. E quando nós falamos de poder, nós falamos especificamente do poder político, ou seja, do poder de fazer leis. Nós não falamos de outras formas de poder, como, por exemplo, o poder carismático, o poder das armas, o poder econômico. Nós estamos falando especificamente do poder político. E o que é que caracteriza o Estado unitário? O Estado unitário é caracterizado pela existência de uma única fonte de poder político. Então, no território daquele Estado, há apenas uma fonte da qual emanam as leis. Já o Estado federal é diferente. No Estado federal, em um mesmo território, incidem 2, ou no caso do Brasil, mais de 2 fontes de poder político. Uma fonte central e uma fonte regional. Então, se nós fôssemos desenhar um gráfico para demonstrar aos senhores, faríamos o seguinte. No Estado unitário, em todo o território do Estado, uma única fonte de poder político se faz presente. Já no Estado federal, nós encontramos uma divisão do poder em relação ao território. Então, nós temos o território do Estado, e este território é subdividido em territórios regionais ou parciais. E aqui, em cada um desses territórios, dessas subdivisões, incidem 2 fontes de poder. Uma fonte de poder central, que é uniforme em todo o território do Estado e atinge todas as subdivisões, e em cada uma das subdivisões nós encontramos fontes regionais de poder. Então isso caracteriza o Estado federal, de forma que em cada subdivisão do território nós encontramos a incidência de leis que emanam dessas 2 fontes de poder político. A fonte central e a fonte regional. Então, observe
o seguinte: neste território aqui, no qual eu me encontro neste momento, eu sofro a incidência de mais de uma fonte de poder político. Eu estou submetido aqui a leis federais e estaduais. E também, no caso brasileiro, a leis municipais. Então, neste território aqui, eu tenho que pagar imposto de renda. Por quê? Porque uma lei federal determina que se eu auferir renda aqui, eu sou obrigado a pagar o imposto respectivo. Neste mesmo território, eu estou obrigado a pagar imposto sobre propriedade de veículos automotores. Se eu for proprietário de um automóvel, eu tenho que recolher aquele imposto. Por quê? Porque uma lei regional, estadual, me obriga. E neste mesmo território aqui, eu sou obrigado a pagar imposto de propriedade de imóveis, o IPTU. Ora, se eu for dono de um apartamento neste território, eu terei que recolher o imposto devido, porque há uma lei municipal que me obriga a fazê-lo. Então, aqui neste território, eu sofro a incidência de leis federais, estaduais e municipais. Então, eu tenho aqui, no caso brasileiro, 3 fontes de poder político atuando em uma mesma base territorial, o que não ocorre no Estado unitário. No Estado unitário, há uma única fonte de poder político incidindo naquele território. Uma dica: não confundir forma de Estado, é disso que nós estamos falando. Estado unitário e Estado federal são as formas básicas, com formas de governo. Aí as formas básicas são república e monarquia, e nem com sistemas de governo. Em relação aos sistemas de governo, os sistemas básicos são o presidencialismo, o parlamentarismo, e podemos citar também o sistema de assembleia. Observe que, no caso das formas de Estado, Estado federal, Estado unitário, há uma correlação entre 2 dos elementos clássicos do Estado. Nós aprendemos lá na Teoria Geral do Estado que o Estado tem 3 elementos clássicos. Lembra? São elementos do Estado: o elemento físico ou territorial. O território é o elemento geográfico. O elemento humano, que é o povo. E o elemento político, que é o governo ou a soberania. Bom, no caso das formas de Estado, eu tenho uma correlação entre o elemento territorial, que é o elemento geográfico, o território, e o elemento político, que é o governo. Então, se faz sentir em uma mesma base territorial um único poder político, Estado unitário. Incidem sobre uma mesma base territorial mais de uma fonte de poder político, Estado federal. Então, no Estado unitário, que é a forma singular de Estado, pode haver, no máximo, uma descentralização administrativa. Já no Estado federal, que é a forma plural de Estado, essa descentralização ela é mais do que uma mera descentralização administrativa. No Estado federal, eu encontro descentralização política. Descentralização política. Portanto, mais de uma fonte de poder político incide naquela base territorial. Para fins de concurso, é muito importante estudar as origens do modelo federal. Essas origens, elas são importantes tanto no que concerne ao direito constitucional comparado, e aí nós estamos falando principalmente do constitucionalismo norte-americano,
porque o modelo federal, em sentido moderno, nasce lá nos Estados Unidos, com a Constituição de 1787, mas também é importante relembrar um pouco, no que diz respeito à história, o movimento constitucionalista brasileiro, o constitucionalismo brasileiro, as nossas origens, como chegamos a esta federação atual. E nesse debate, nesse estudo das origens do modelo federal, é importante atravessar temas que são muito frequentes em concurso, como, por exemplo, a diferença entre federação e confederação e também a diferença entre soberania e autonomia. Então, como esses temas sempre caem em concurso, vamos dar uma atenção especial a eles. A palavra federação, ela significa, etimologicamente falando, significa aliança, pacto, união. Então, federação significa uma aliança entre estados. Ainda que alguns autores mencionem formas de aliança entre estados desde a antiguidade clássica, para fins de concurso, é importante estudar a federação no sentido mais moderno. Então, nós não vamos falar de formas de aliança de estados lá da antiguidade clássica ou da Idade Média. Nós vamos falar de aliança já dentro do constitucionalismo mais recente, no caso do modelo norte-americano. Porque em sentido moderno, como já relatei aqui, a reunião de estados autônomos como nota característica da federação é um fenômeno que tem suas origens nos Estados Unidos. Bom, e o que ocorreu? Havia na América do Norte 13 colônias inglesas. Essas colônias, em um dado momento, elas se tornam independentes, elas declaram independência em relação à Inglaterra, por diversas razões, especialmente por razões tributárias, ok? Mas, tornando-se independentes, essas colônias dão origem a 13 estados soberanos. Então, nós temos 13 estados soberanos na América do Norte. Bom, o que é que caracteriza um estado soberano? É a capacidade de decidir, em última instância, sobre todos os assuntos que lhe dizem respeito. Então, o Estado soberano, essa é uma noção clássica de soberania, é aquele que, com base na autodeterminação, ele decide tudo que lhe diz respeito até as últimas instâncias. Bom, estes eram estados soberanos, 13 estados soberanos que correspondem às antigas colônias inglesas. Há uma guerra entre esses estados e a Inglaterra, porque a Inglaterra não se conforma com a independência das suas antigas colônias. E, ainda durante esta guerra, estes estados se unem para enfrentar a Inglaterra e adotam uma forma de aliança com base em um tratado. Este tratado, também denominado Artigos da Confederação, este tratado preconiza uma reunião, uma aliança entre os estados soberanos. Então, o que é confederação? Confederação é uma forma de união de estados soberanos. E lá foi o que ocorreu. Em 15 de novembro de 1777, ainda durante a guerra com a Inglaterra, foi redigido este tratado, os Artigos da Confederação, que foi submetido à ratificação e entrou em vigor em 1º de março de 1781.
E este tratado, observe que nós não estamos falando de uma Constituição, e sim de um tratado. Este tratado previa que os estados... Trata-se a confederação de uma reunião de estados soberanos. Veja aqui, e aqui você já tem um meio ponto. Este meio ponto é um meio ponto importante na sua prova, o artigo 2º do Tratado dos Artigos da Confederação. Ele previa que cada estado reterá sua soberania, liberdade e independência, e cada poder, jurisdição e direitos que não sejam delegados expressamente por esta confederação para os Estados Unidos reunidos em congresso. Seu concorrente, ele não conhece este artigo aqui do Tratado Confederativo do Constitucionalismo norte-americano. Observe, você vai levar para a prova subjetiva, aqui escrita ou oral, que era o artigo 2º do Tratado Confederativo, quem garantia que cada um dos estados, dos 13 estados, que eram as antigas colônias inglesas, que cada um reterá a sua soberania. Então veja que a confederação é uma reunião de estados soberanos. Além disso, há outras características da confederação que costumam cair em provas de concurso, inclusive em provas objetivas. Então, quais são as características básicas da confederação? A existência de um tratado e não de uma Constituição. O fato de que se trata de uma reunião de estados soberanos, então a soberania é mantida, como nós vimos lá no artigo 2º do Tratado da Confederação Norte-Americana. E se há soberania, se o Estado decide, com base na sua autodeterminação, sobre todos os assuntos do seu interesse, é mantida a possibilidade do Estado se retirar da confederação ou revogar a qualquer momento a delegação de poderes para a entidade central. Então, se o Estado é soberano, ele pode a qualquer tempo se retirar da confederação. Além disso, se ele é soberano, é necessária unanimidade para alterar o tratado, porque nada pode ser imposto em face de um Estado soberano. Se o Estado é soberano, se ele decide tudo, ele pode decidir sair de uma união com outros Estados e ele pode também se negar a cumprir mudanças no Tratado de União em relação às quais ele não concorde. Então, por isso, é necessária a unanimidade, ok? Além disso, por óbvio, é necessária a concordância de cada Estado para as decisões centrais valerem internamente. Então, eu tenho aqui Estados soberanos e, por isso, a confederação tem essas características. A confederação é uma união entre Estados soberanos, firmada por tratado, e em relação à qual o Estado soberano pode a qualquer tempo se retirar ou revogar a delegação que ele fez para uma entidade central. Além disso, para mudar os termos desta união, eu preciso de unanimidade e cada decisão central só vale internamente se cada um dos estados concordar que aquela deliberação tenha validade em seu próprio território. Então essas são as características básicas da confederação. Bom, após o final da Guerra de Independência, os norte-americanos resolveram rever as bases dessa união e houve quem defendesse uma revisão da confederação para a adoção de um novo modelo, do modelo federal. Então nós tivemos um debate entre os que defendiam a federação,
chamados de federalistas, e aqueles que se opunham a mudar alguma coisa eram os chamados antifederalistas. Ao final deste debate, ficou pronta a Constituição dos Estados Unidos de 1787 e os federalistas venceram. O modelo federal foi implantado. Inclusive, houve um amplo debate, a necessidade de ratificação da Constituição que expunha, que trazia, que veiculava esse modelo federal, e neste processo de ratificação, a Constituição foi ratificada e passou a valer o modelo federal. Essa Constituição de 1787 é a primeira Constituição em sentido moderno. A Constituição norte-americana, ela é muito importante para o constitucionalismo, porque é a primeira Constituição em sentido moderno. É uma Constituição escrita, é uma Constituição que dá clareza, publicidade e segurança. Então, a primeira Constituição em sentido moderno, a Constituição norte-americana de 1787, foi a Constituição que veiculou o modelo federal de Estado. E também o sistema presidencial de governo. E também a forma republicana de governo. Então, esta Constituição é a primeira Constituição em sentido moderno e, além disso, nos legou a forma republicana de governo, o sistema presidencial de governo e a forma federal de Estado. Nesta forma federal, os estados que compõem a federação abrem mão da soberania, a soberania é entregue a um ente central e os Estados-membros permanecem apenas com autonomia. Na confederação, os Estados são soberanos. Na federação, os estados são meramente autônomos. Esta é uma diferença básica. Bom, houve resistências, como já mencionei, os antifederalistas não concordavam com isso e ao final foram vencidos, mas foram feitas algumas concessões. Aqui você vai ganhar um meio ponto. Os estados pré-existentes, os estados soberanos pré-existentes, continuaram a ser chamados de estados. Em outros países, por exemplo, na Argentina, não se chamam estados, se chamam províncias. Ou podem se chamar, por exemplo, cantões. Mas no nascimento, justamente porque lá nos Estados Unidos havia uma resistência, os estados anteriores que passaram a compor uma federação continuaram sendo chamados de estados, embora não mais soberanos, apenas autônomos. E, além disso, continuaram a ter constituições próprias. Então, por isso que hoje no Brasil, por influência deste modelo, nós temos estados internos, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, o estado do Piauí, o estado do Maranhão, o estado de Santa Catarina, o estado de Mato Grosso do Sul, etc. E cada um desses estados tem a sua constituição própria, embora todos eles e embora todas essas constituições estejam submetidas a uma Constituição da República Federativa do Brasil. Mas a permanência do nome Estados e a permanência de uma legislação de hierarquia maior dentro de cada Estado-membro com o nome de Constituição
Isso ocorre porque lá nos Estados Unidos, onde nasceu o modelo federal em sentido moderno, diante das resistências que havia, foram feitas essas concessões simbólicas. Bom, este processo de ratificação da Constituição norte-americana e da própria adoção dessa Constituição é o processo que dá origem ao modelo federal. Historicamente falando, nós estamos nos reportando a um modelo de federação no qual havia estados soberanos que se unem na formação de um novo Estado, o Estado Federal. Esses estados soberanos pré-existentes, eles se agregam, se juntam e formam um novo Estado, entregando a este novo Estado a soberania e permanecendo cada Estado-membro apenas com autonomia. Então, observe, estados soberanos pré-existentes que se agregam. Daí o nome Federação por Agregação. Federação por agregação. Isso cai na prova. O que é federação por agregação? É aquela federação cujo modelo histórico de formação envolve estados soberanos pré-existentes decidem se unir para, abrindo mão da soberania, formar um novo Estado, este sim soberano, e os estados que antes eram soberanos passam a ser apenas estados autônomos. Então, há uma agregação de estados soberanos pré-existentes. Bom, traçadas essas linhas básicas, vamos ver agora as características básicas da federação. Vimos as características básicas da confederação e agora vamos ver as características básicas da federação. Existência de uma Constituição e não mais de um tratado. É um modelo caracterizado pela reunião de coletividades regionais, os estados que são autônomos e não mais soberanos. Há também o princípio da indissolubilidade. Não é mais possível o Estado se retirar da federação. Não se trata mais de Estado soberano, e sim de Estado autônomo. Por isso, ele não pode mais sair da federação. Além disso, não há necessidade de unanimidade para mudar a Constituição, embora a Constituição esteja sujeita a um processo, no caso o processo de emendas, mais difícil do que a elaboração das leis comuns, isto por causa da rigidez, ok? Da rigidez constitucional, que é a regra, embora existam constituições flexíveis. Além disso, não há concordância, não há necessidade de concordância de cada Estado para as decisões centrais valerem internamente. Então, aqui estão as características básicas da federação. Mas, esta federação, nós vimos aqui o modelo norte-americano, que diz que os estados não são mais soberanos. Os estados federados são apenas autônomos. E esta é uma diferença muito frequente em relação a provas de concurso. As provas de concurso costumam cobrar essa diferença entre autonomia e soberania. Por isso mesmo, eu trouxe para vocês aqui este slide, que se refere ao professor José Afonso da Silva, que é um dos autores mais utilizados pelas bancas de concurso, e aqui vocês podem visualizar a diferença entre soberania e autonomia na obra do professor José Afonso. Soberania é o poder supremo consistente na capacidade de autodeterminação, ao passo em que autonomia é o governo próprio dentro do círculo de competências traçado pela Constituição Federal.
Então veja que o Estado autônomo é diferente do Estado soberano. O Estado soberano, ele detém um poder supremo com base na sua autodeterminação. Já o Estado meramente autônomo, ele tem um governo próprio, porém limitado. Este governo é exercido dentro de determinadas competências que são traçadas pela Constituição Federal. Então, eis aí a diferença entre soberania e autonomia. A autonomia, ela implica uma limitação. A soberania seria a capacidade de deliberar, com base na autodeterminação, todos os assuntos que lhe dizem respeito no mais elevado grau de decisão. Ok? Então, cuidem bem desta diferença. A autonomia, ela implica também a existência de determinados elementos. Os estados devem ter competências próprias, os estados-membros, e essas competências próprias devem estar traçadas na Constituição. É a Constituição que diz quais são as competências inerentes aos estados-membros e também as competências inerentes à entidade central. Ok? Bom, vamos fazer o nosso intervalo e nós retornaremos no segundo bloco com as capacidades que caracterizam a autonomia das entidades federadas. Vejo vocês em instantes.